Colossenses, capítulo 2, versos de 1 a 15. Você se considera uma pessoa orgulhosa? Calma, deixa eu melhorar a pergunta. Você tem percebido na sua vida uma aproximação mais de pessoas ou um isolamento de pessoas? Uma aproximação mais de coisas ou uma aproximação mais pelas coisas? Eu não sei se você pode ver isso, mas quando nós nos distanciamos de pessoas, é porque nós estamos evitando-as. Nós estamos querendo assim proteger a nossa imagem, proteger alguma coisa, não correr riscos. E essa atitude, quando analisada à luz das Escrituras, é um contrassenso àquilo que o Senhor nos chamou a ser. É um contrassenso àquilo que o Senhor nos ensinou por meio de sua vida. Quando nosso Senhor Jesus Cristo, certa vez, ele disse: aprendei de mim, Mateus capítulo 11, versículo 28, porque sou manso e humilde. E quando nós olhamos para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos ele envolvido com pessoas. Nós o vemos sempre próximo a pessoas e não distantes, não isolado. Nessa noite nós gostaríamos de abordar esse tema com os amados. Uma geração orgulhosa é uma geração que caminha para a própria queda. Uma geração orgulhosa é uma geração que caminha para a própria queda. Pastor Elias, ele bem colocou no início do culto que hoje nós vivemos uma tendência em que o trigo, se referindo aqui ao crente, ao salvo, ele tem praticamente silenciado, ele tem praticamente calado diante de algumas situações, e o joio, uma representação bíblica do descrente, do não salvo, ele tem se alvorado, ele tem tomado a palavra, ele tem tomado decisões que muitas vezes descaracteriza completamente uma igreja daquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo colocou como papel fundamental dela ser, luz e sal deste mundo. Hoje em dia as pessoas estão fazendo preferências do que elas querem ouvir, fazendo preferências do que elas querem fazer na igreja, fazendo preferências de tudo, irmãos, praticamente tudo. E se você não abarca, se você não cede a esses caprichos, na maioria das vezes essas pessoas se isolam, elas se afastam de você, e ela deixa você praticamente sozinho, porque você não foi favorável ao que elas pensavam, a maneira como elas viviam. Por quê? Por conta do orgulho que hoje não é algo divulgado, não é algo defendido, não é algo praticado, não é algo visto na vida das pessoas. O orgulho, pensando como uma vestimenta, não é aquela vestimenta que está na moda. O orgulho hoje não é uma vestimenta em que as pessoas, elas simplesmente querem trazer sobre si, não, elas querem ser orgulhosas. É mais do que uma vestimenta. Não é algo que você tira, elas vivem o orgulho. E a gente percebe que pessoas assim estão mais, vamos dizer assim, afrontando a palavra, afrontando a Deus pelas suas próprias vidas. O pior disso tudo, irmãos, é porque esse comportamento que nós estamos aqui mencionando da vida de alguns é um comportamento que às vezes se vê em algumas igrejas, em alguns crentes, onde as pessoas não estão mais se vestindo do orgulho ou da humildade, não, elas estão praticamente dizendo: eu quero ser orgulhosa, eu quero ser desta forma, e se Deus me quiser, Ele tem que me aceitar dessa maneira, do jeito que eu sou. Eu estava certa vez com um irmão, e ele disse: olha, pastor, Deus tem que me aceitar do jeito que eu sou. Eu disse: eu acho que o irmão não entendeu o que é o Evangelho. Deus não nos aceita do jeito que nós somos. Seu maior objetivo é nos moldar, nos quebrantar,
e nos tornar a sua semelhança por Deus. O capítulo 2 de 2 Tessalonicenses é um capítulo em que a igreja de Tessalônica ela não compreendeu muito acerca da segunda vinda de Cristo, acerca da parousia, acerca do arrebatamento, e eles tinham algumas coisas ainda não bem tratadas na sua vida, mas não porque Paulo não tratou, não porque Paulo não ensinou, mas porque parece que eles estavam tendo aqui duas fontes de informação: a fonte apostólica, a fonte do ensinamento da palavra de Deus, e alguma coisa que estava sendo praticado, vivido e até mesmo oferecido lá fora, no mundo ou por outros ramos do cristianismo. Quando Paulo vai falar no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, que ele vai falar acerca da vinda do Senhor Jesus Cristo, ele apresenta algo, irmãos, que aquela igreja deveria entender. Eles não deveriam estar preocupados, e nós também não, acerca de quando o Senhor virá. Nós não devemos estar preocupados com respeito a isso. O próprio Senhor Jesus Cristo, ainda no meio, vivendo com seus discípulos, ele deu como certeza: acerca daquele dia e daquela hora, nem eu sei e ninguém sabe, senão o Pai. Então está reservado totalmente a Deus, a decisão divina, e nós não precisamos estar preocupados com respeito a isso. Então Paulo está no primeiro momento dizendo: não se preocupem com isso, mas se preocupem com o que antecede a isso. E nessa noite eu gostaria de chamar a sua atenção, falar um pouco acerca desse contexto que antecede a vinda de Cristo, desse comportamento que antecede a vinda de Cristo. E eu gostaria que você pudesse acompanhar comigo a leitura da palavra de Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2 diz o seguinte: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa união com Ele, nós vos exortamos que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Vamos parar um pouco aqui. Paulo está dizendo acerca da vinda do Senhor, nós não precisamos estar preocupados, mas olhem para isso. Então Paulo está dizendo aqui duas palavras que a igreja de Tessalônica deveria estar percebendo: não se preocupe, mas abra bem os olhos. Perceba o que vem antes daquilo que nós não precisamos nos preocupar. E ele aqui no versículo 2, ele chama a atenção daqueles irmãos, e nesta noite eu gostaria de chamar também a sua atenção para algo que está acontecendo já nos nossos dias. Já estava acontecendo nos dias de Paulo, mas ainda, irmãos, acredite, está acontecendo nos nossos dias. O que? Versículo 2: que não vos demovais. Paulo apresenta aqui, irmãos, que antes da vinda do Senhor, um comportamento vai ocorrer no seio da igreja, e um comportamento também no mundo também vai ocorrer. Primeiramente, ele chama a atenção para um comportamento que está aqui pairando no meio da igreja. Ele diz que não vos demovais da vossa mente com facilidade. Ele usa esse termo aqui, demovais. Esse termo era usado para o dia em que a chuva iria cair, uma tempestade iria cair, porque antes da chuva e antes da tempestade vinha o vento. E essa palavra aqui está ligada a vento, um vento forte, um vento que anuncia a chegada de muitas águas. E Paulo está dizendo aqui para aqueles irmãos: olha, vocês não se preocupem com o dia do Senhor, mas tenham cuidado com os ventos, porque esses ventos antecedem a vinda do Senhor. E a igreja precisava ficar percebida, precisava ficar atenta. Por quê, irmãos? Porque logo depois desse vento, Paulo vai falar que
Ninguém vos engane, porque antes da vinda do Senhor vem a apostasia. Então olha só, dois termos que Paulo aqui usa. Primeiro, Paulo usa demovais, um vento forte. E um segundo termo, apostasia, que significa cair. Um vento forte que vai levar as pessoas a cair. Isso é perigoso. Paulo está chamando a atenção daquela igreja para algo perigoso no meio dela. Que cada crente deveria abrir bem os olhos, deveriam estar atentos. Então Paulo apresenta aqui alguns cuidados. E o primeiro cuidado é observar os ventos. E esses ventos, irmãos, Paulo está aqui usando uma figura de linguagem. O termo de que Paulo está chamando a atenção é para algo na vida espiritual. Um vento que vem sobre a pessoa, vento de doutrinas. Em outras passagens nós encontramos entendimento para isso. Ele diz: não vos demovais, não abandonem o que vocês têm por algo que está chegando como novidade. Ou seja, ventos que descrevem aqui o perigo de novas doutrinas. Ventos que descrevem aqui novos boatos. Ventos que descrevem aqui novas modinhas. Nós estamos vivendo um contexto de igreja contemporânea com estes ventos. Muita modinha. Já parou para pensar? Já parou para perceber quanta modinha hoje existe nas igrejas? Quanta coisa nova hoje tem sido introduzida na igreja? Tanta novidade como se nunca ninguém soubesse, nunca ninguém tivesse falado, coisas de agora. Paulo já chama a nossa atenção, irmãos, para esse perigo espiritual. Cuidado com os ventos de ensinamento. Note que ele vai dizer isso no versículo 4. Que tipo de vento? Que tipo de movimento que vai levar a uma apostasia, a uma queda espiritual, do qual ele chama a atenção, que antecede a vinda de Cristo, que na verdade revela também com antecedência o homem da iniquidade. Eu não vou falar sobre o homem da iniquidade, eu não vou especificamente tratar sobre isso, mas Paulo está falando sobre o anticristo. Antes do anticristo aparecer, vem uma apostasia, vem um abandono, vem uma queda. De quem? De crentes, ou pessoas que se diziam crentes, pessoas que estavam cultuando a Deus nas igrejas, pessoas que estavam ali no meio de todos, mas queriam cair, queriam abandonar. E então ele diz, versículo 4, esse vento que surge hoje em dia, ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. E aqui é onde eu gostaria de chamar a atenção. Esse vento de doutrina que hoje tem surgido nas igrejas, de uma mensagem coach, já ouviu essa palavra? De pregadores, pastores coach, que estão para falar o que você quer ouvir, que estão para mostrar o que você quer ver, e que estão para fabricar o que você quer sentir. Eu acho que você já viu esse tipo de culto, esse tipo de pastor. Ele fica sentado um pouco no banquinho, com um copo com água, a luz é quebrada, ele é luz, o ambiente é quase escuro, ele vai pregando e alguém sempre está tocando ali, porque o emocional está sendo trabalhado também para as reações. E a mensagem é uma só: você pode, você tem direito, você tem que ser restituído, você tem que ter, você tem que vencer. E com esse tipo de mensagem que hoje é moda e que hoje enche as igrejas, mensagens fabricadas, nós percebemos que o orgulho está crescendo na vida de Deus, que o orgulho está se fortalecendo e está fazendo parte da identidade e não apenas de um vestuário que antigamente a pessoa vestia e tirava. Paulo chama a atenção para um vento
para um movimento, para um tipo de mensagem que começa a tomar conta no seio da igreja. Uma mensagem que, se você ver pela natureza, é uma mensagem que tem como propósito levar a apostasia, levar a queda. Então a gente pode aqui entender que esse tipo de mensagem é uma mensagem que vai fazer com que o orgulho cresça, porque a palavra do Senhor diz em Provérbios que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito, o quê? A queda. O que leva uma pessoa à queda e o que leva uma pessoa à ruína é quando essa pessoa acumula no seu coração, acumula como identidade a soberba e a altivez. E a gente percebe, irmãos, que aqui Paulo está querendo mostrar a necessidade de uma igreja se manter humilde na palavra, a necessidade de uma igreja se manter firmada numa palavra que se identifica com a humildade, numa palavra que se identifica com pessoas, não é uma mensagem que se identifica com o próprio Deus, que é humilde. Paulo está dizendo: não sejam levados, não caiam na apostasia, e principalmente, cuidado com tudo que se levanta contra Deus, ou que é objeto de culto à palavra. Meus amados irmãos, queridos, nós estamos nessa noite aqui para cultuar, não para sermos cultuados. Nós estamos nessa noite aqui para oferecer um culto de vida ao Senhor, onde Ele é exaltado, onde Ele tem a primazia, onde Ele é soberano e nós não. Mas quando nós olhamos muitos cultos por aí afora, quando nós encontramos muitas mensagens midiáticas da mídia, nós vemos que a concorrência com o Senhor é grande. A concorrência com a glória do Senhor é grande. A concorrência por meio do eu. Quando nós tiramos Deus da vida, o eu toma conta. Quando nós tiramos Deus do centro, o eu toma o centro. Quando nós tiramos o Deus que deve estar no trono da nossa vida, do nosso coração, o eu senta no trono imediatamente, porque o nosso desejo, por natureza, é ser cultuado e irmos a tudo que é contra e é objeto de culto. Paulo chama a atenção daqueles irmãos: cuidado com os ventos de ensinamento, cuidado com o culto de orgulho. Como assim, pastor? Cultos de orgulho? Sim, cultos que apregoam o orgulho, cultos que alimentam o orgulho, cultos em que a pessoa, quando sai, ela não sai quebrantada, cultos em que a pessoa, quando sai, ela não sai preenchida de Deus, mas cada dia mais preenchida de si mesmo. Esses cultos existem. E Paulo está dizendo, é uma característica dos últimos dias, é uma característica dos tempos que antecedem a vinda de Cristo. É uma característica de uma igreja que será apóstata. É uma característica de crentes nominalistas, crentes que estão cultuando a si e não a Deus. Crentes que estão fortalecendo as fileiras de um evangelho diluído, de um evangelho falso, mas não de um evangelho verdadeiro. Paulo está chamando a atenção daquela igreja, a igreja de Tessalônica, que deveriam ter um cuidado, deveriam acima de tudo permanecer na palavra. Deus é que deve ser cultuado, Cristo é que deve ser central no culto, central na vida de cada um de nós. O lugar mais perigoso à alma tem sido o lugar de culto. O lugar de maior perigo, mais perigoso à alma, tem sido o lugar de culto. Quando nós chegamos aqui, irmãos, nós estamos para tomar uma decisão crucial, fundamental na vida. Quem é que vai ser cultuado hoje? Quando você saiu da sua casa, quando você pensou, hoje eu vou à igreja, hoje eu vou cultuar, você já parou para pensar dos valores que estão aqui se agregando à sua decisão? Quem você vai cultuar? A Deus ou a você mesmo? Quem será cultuado no final? Deus ou você mesmo?
Infelizmente, quando nós olhamos para alguns cultos, quando nós olhamos para algumas igrejas, nós não estamos falando mal, nós não estamos caluniando, nós percebemos que alguns cultos não é Deus que é cultuado, mas é o ser, é a pessoa, é o orgulho. E Paulo está dizendo que isso é uma característica dos últimos dias. Mas ele vai mais além. O segundo cuidado que Paulo chama a atenção daqueles irmãos para o que antecede a vinda de Cristo, para o que antecede o aparecimento do iníquo e, acima de tudo, para o que vai ser movimento, cuidado com propostas que oferecem solucionar seus problemas de uma forma não bíblica. Note aí o que ele diz nos versos 7 em diante: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Aquele que o detém aqui é o Espírito Santo, que está presente na igreja, que vive a igreja, ele é guarda da igreja, ele está protegendo a vida de cada um de nós. E enquanto a igreja estiver no mundo, nós estamos guardados, e nesse sentido, o inimigo ele não vai se mostrar, o inimigo não vai aparecer, o inimigo não vai se revelar, porque algo o detém. Os versos 7 e 8 vai mostrar que a presença da igreja detém o aparecimento do iníquo. A presença do Espírito Santo no mundo, através da igreja, proíbe o inimigo de se revelar, de se mostrar, de dizer: cheguei e vou fazer o que bem entendo. Mas ele continua, ele diz: o mistério da iniquidade já opera, já existe. Ele não vai começar, ele não vai iniciar, não, ele já existe. Quando? Agora. Onde? No meio da igreja, no mundo. E ele continua: e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Então, de fato, será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Note o versículo 9: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de quem? De Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios e mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram com amor da verdade para serem salvos. Esse tipo de coisa que tem sido comum nas igrejas: propostas, soluções mirabolantes. Nós estamos te oferecendo isso para a tua vida, para a tua alma. Nós estamos oferecendo isso porque nós sabemos que é o que você quer, é o que você busca. Nós estamos oferecendo um caminho mais rápido, um caminho mais suave para você trilhar. E quando nós percebemos, irmãos, que essa proposta já é uma proposta presente nas igrejas, já é uma proposta de alguns pastores de oferecer um outro evangelho, um outro caminho, e não este que está sendo aqui. Porque Paulo, quando cita aqui o aparecimento do iníquo, cita também o que ele vai fazer. Mas ele diz: mas esse mistério já existe. A coisa já segue, já está estabelecida nos dias de Paulo. E diz aqui que virá com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Então, meu amado, eu queria chamar a sua atenção. O que nós estamos vendo nos dias de hoje de tão extraordinário, o que nós estamos vendo de tão espetacular em muitas igrejas, segundo a palavra de Deus aqui, são coisas mentirosas. São coisas que estão levando as pessoas a serem enganadas, atraídas pelo que está nos seus corações. Não são inocentes, porque buscam ser enganadas. E estão sendo enganadas conscientemente, porque elas não querem se humilhar diante do trono de Deus. Elas não querem se esvaziar diante do Senhor. Elas não querem tomar a vontade de Deus como prioritária na sua vida. Elas querem conciliar os seus anseios com o melhor caminho. Paulo diz: virá uma grande mentira. Virá um evangelho muito poderoso, uma mensagem muito poderosa, uma mensagem de engano. Cuidado com propostas
que oferecem solucionar os seus problemas de uma forma que Deus não oferece. Hoje em dia as pessoas não estão querendo entender a vontade de Deus para se submeter, porque o eu não permite. Não é Deus que, no modo popular, dá as cartas, mas as pessoas que estão querendo dar as cartas para Deus, e estão querendo determinar: olha, eu gostaria que você fizesse assim, assim, assim na minha vida. Eu gostaria que você pudesse traçar este caminho que eu quero seguir. Ao invés de perguntar para Deus, ao invés de chegar para Deus e dizer: qual é a tua vontade para a minha vida? Uma igreja orgulhosa, um povo orgulhoso, é um povo propício para receber o inimigo. É um povo propício para receber aquele que, em conceito de orgulho, é a ponta, é o máximo. Você lembra por que Jesus foi rejeitado pelos judeus? Você lembra a maneira como Jesus entrou em Jerusalém e a maneira como os judeus queriam que ele tivesse entrado em Jerusalém? Jesus entrou em Jerusalém montado em quê? O que a Bíblia diz? Símbolo de paz e de humildade. E no anseio das pessoas, no anseio da religiosidade dos dias de Jesus, no coração do povo eles queriam um Messias como? Montado num cavalo, com todo o poder e o aparecimento do inimigo, o aparecimento do anticristo será como? Da mesma forma como eles queriam ver Jesus. Vai chegar aquele que vai encher seus corações, porque seus corações já são cheios de orgulho, cheios de fantasias, cheios de poderes mirabolantes, mentiras, enganos. Paulo está chamando a atenção, irmãos, para um distanciamento da simplicidade do Evangelho. Paulo está chamando a atenção para o abandono do Evangelho por parte de alguns que hoje se dizem crentes. Quando Paulo escreveu essa carta, ele não escreveu para o mundo, ele escreveu para a igreja. E ele vai agora apresentar algo que vai surgir no seio da igreja, no centro da igreja. Será a essência de uma igreja que ele está vendo e que vai surpreender, não a Deus, não a Paulo, mas a muitos que estavam ali sentados, cultuando ao Senhor. Ou seja, Paulo vai apresentar algo que eles serão tomados, cativados. E diz aqui, versículo 10: com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não, o que é que diz na sua Bíblia? Versículo 10: porque não acolheram o amor de quê? Da verdade para sempre. Então olha só, você faz uma opção quando você vem ao culto. Você faz uma opção quando você diz: eu vou ouvir a mensagem. Que mensagem você vai ouvir? Você faz uma opção entre ouvir a verdade, que salva, que direciona, ou você faz uma opção de ouvir uma mentira que engana e que lhe afasta de Deus. Aqui as pessoas estão sendo responsáveis, estão tomando escolhas. E agora vai vir um veredito sobre elas. Pessoas que estão vindo para cultuar não a Deus, mas cultuar a sua própria imagem. Pessoas que estão indo à igreja não para oferecer um sacrifício, mas esperar que Deus se sacrifique como se pudesse a elas, como se Deus não já tivesse feito tudo por nós. Se nós, irmãos, avaliarmos, Deus não tem a obrigação de fazer nada na nossa vida. Não tem. Mas quando nós olhamos a vida de muitos crentes hoje em dia, é como se eles estivessem com direitos e mais direitos. Já pararam para pensar? E que Deus tem que atender os seus caprichos. Paulo está dizendo: não é assim, irmãos, que o cristianismo deve ser. Esse evangelho que satisfaz, que atende às suas necessidades,
que está dizendo que, olha, nós vamos fazer isso por você, Deus vai fazer, Deus vai acrescentar, Deus vai... Não é um evangelho verdadeiro. Paulo está dizendo aqui. É um evangelho que engana, e mais ainda, é um evangelho que é conduzido a você por alguém que quer lhe enganar, que quer fazer com que você deixe de cultuar a Deus para cultuar o seu próprio eu. E Paulo diz aqui algo: essas pessoas vão perecer, e a razão delas perecerem é porque elas não estão acolhendo o amor da verdade. Aqui é ter amor pela verdade. Quando Paulo usa aqui, porque não acolheram o amor da verdade, não acolheram a verdade com amor, com apreço, não acolheram a verdade como preciosa, como valiosa. A verdade veio e elas trataram como qualquer coisa, tiveram qualquer sentimento. E o problema disso é que por tomarem essa decisão, terem essa decisão, diz aqui, por não acolherem o amor da verdade, para serem salvos. Paulo está falando de uma igreja perdida, uma igreja não salva, uma igreja que vai negar porque não é salva, por isso que nega. Não é perda de salvação, entenda bem aqui, o crente não perde salvação. Salvação é dada por Deus, e uma vez dada, o crente não perde, porque ele não faz nada para ganhar. Não é por obras, é por graça, é por misericórdia de Deus. Mas note que Paulo está dizendo que essas pessoas, elas não acolhem a verdade com amor, verdade que os salvaria, verdade que garantia a salvação delas. E ele diz mais, e por esse motivo, versículo 11, pois que Deus lhe manda o quê? A operação do erro para dar crédito à mentira. Eu acredito que você já ouviu muito que os evangélicos estão crescendo em todo mundo, os evangélicos estão crescendo. Meus irmãos, se nós analisarmos o crescimento evangélico só no nosso país, se nós analisarmos as conversões que nós temos visto aí afora, à luz do versículo 11, note aí no versículo 11, é por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Não é que as pessoas aqui estão tendo compreensão da verdade, não. Aqui a ideia é: você quer ouvir a mentira ao invés da verdade? Você quer ter a mentira ao invés da verdade? Deus então toma a decisão acerca disso. Deus diz: então eu vou mandar a mentira para você. Como assim, pastor? Versículo 11 diz isso. Deus entrega essas pessoas que não querem amar a verdade à mentira. Ele já fez isso em outro momento. Romanos capítulo 2, rapidinho. Romanos capítulo 2. Olhem comigo, na verdade o verso 1. Romanos capítulo 1. Um outro momento em que Deus entrega às pessoas aquilo que elas queriam fazer. Deus diz: esse é o caminho que você quer seguir, então você vai seguir esse caminho. Não é o caminho que Deus quer, não é o caminho que Deus tem, mas é o caminho que Ele confirma a vida e a escolha das pessoas. Ele diz, Romanos capítulo 1, verso 28, acompanhe comigo na sua Bíblia: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, pessoas que desprezam o conhecimento de Deus, o que é que ocorre com elas? O próprio Deus, o que é que diz? Os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídios, contendas, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus. Você, ao invés de aprender
Quer continuar na mentira? Você, ao invés de se aproximar de mim, quer continuar seguindo o seu caminho? Tudo bem, siga. Sabe onde Deus está dizendo que isso vai acontecer? Na igreja. Sabe onde Deus está dizendo que isso vai acontecer? Na vida de alguns. Na vida de alguns que não são convertidos. Na vida de alguns que não querem cultuar a Deus. Na vida de alguns que não querem ser quebrantados. Na vida de alguns que só querem o bem que interessa. Paulo diz, por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Às vezes eu fico pensando, irmãos, durante a semana eu assisto algumas mensagens, claro que eu seleciono, mas sempre tem alguém postando alguma coisa assim, demais, coisas que não está na Bíblia, mas ele diz como se estivesse, ele fala como se estivesse, coisas que um pregador jamais deveria pregar, mas alguns tipos de pregadores pregam, que enganam. E a gente nota que as pessoas estão assim, atentas, ouvindo, com apreço. Mas ouvindo o que, pastor? Mentiras. Apegadas a mentiras. Ao invés de olhar para as Escrituras, estão com seus olhos fitos na pessoa e não na palavra. Porque se olhassem para a palavra, logo viriam uma contradição. Logo viriam que o que sai dos lábios não é o que sai daqui. Mas elas não andam muito para a igreja. Elas não andam nem de Bíblia. São crentes, segundo elas, que estão indo para ouvir alguém e não a palavra de Deus. E Deus diz, vocês vão ser entregues. Versículo 12, para quê? A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Você faz parte de uma igreja e você deve avaliar bem essa igreja que você faz parte. Se é uma igreja que trabalha o teu ego, se é uma igreja que procura te destronar do eu, se é uma igreja que te aproxima de Deus, se é uma igreja que realmente prega nas Escrituras, ou se não, você deve avaliar. Sabe por que você deve avaliar? Não é porque você goste e tem amizade comigo, com alguns irmãos aqui na igreja. Sabe por quê? Porque a sua eternidade depende disso. Sabe por que você deve avaliar se você está numa igreja correta? Se você está realmente ouvindo uma mensagem bíblica ou uma mensagem projetada, uma mensagem em que o eu, o orgulho, predomina do início ao fim do culto. Sabe por quê? Porque a sua eternidade depende disso. E se a palavra não estiver te moldando, te aproximando, te quebrantando, é bom você pensar em sair desta igreja. É bom você pensar em deixar de ouvir esse pastor. É bom você começar a aprofundar mais a sua leitura das Escrituras, orar a Deus e pedir que Ele te direcione a uma igreja que verdadeiramente pregue a palavra do Senhor, porque a sua vida depende disso. Pessoas que estão sendo entregues à sua própria vontade. Sabe por quê? Porque elas não querem ouvir a palavra de Deus, elas querem ouvir o que querem. Pessoas que não querem moldar suas vidas, elas querem continuar do jeito que são. Irmãos, o que você prega hoje, o que você ouve hoje, o que eu estou pregando hoje, deve surtir alguma diferença na minha e na sua vida. O que você ouve hoje, meu amado, deve trazer alguma mudança, por menor que seja, durante a semana. Você deve avaliar o que a mensagem de domingo me impactou, o que eu mudei. Não é comum, irmãos, nós estarmos diante de Deus
que transforma vidas. Não é comum, irmãos, nós estarmos ouvindo uma mensagem que transforma vidas e nossas vidas não serem transformadas pelo Deus e sua palavra que nós conhecemos. Alguma coisa tem que mudar. É isso que as pessoas não querem ouvir. Elas querem sair, entrar, sair, entrar, sair, entrar como querem. E aqui não é assim. Aqui não será assim. Pelo menos enquanto eu estiver aqui não será assim. Não é a mensagem que eu quero, que eu goste, que eu escolhi. É a mensagem de Deus, que está aqui na palavra de Deus. Eu não sou um pastor coach. O coach dá muito certo nas empresas, nas firmas, motivar. Mas igreja não é um pastor coach, é o Espírito Santo. Igreja, quem transforma não é um programa de mercado, é a palavra de Deus. Por isso que nós não aderimos a estas coisas. Dá certo lá fora, mas não dá certo aqui não. Porque se estiver aqui, está enganando e está te levando para o inferno, como tem levado muitas vidas para o inferno dentro das igrejas. Para nós encerrarmos, o verso 13, Paulo faz um contraste de verdadeiros irmãos que não vão apostatar. Ele diz: entretanto, devemos dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu. Olha só a diferença. Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pelo que, irmãos? Pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho. Paulo tem a certeza de que o seu Evangelho é diferente do Evangelho que se pregava lá fora. Paulo tem a certeza de que o que ele tinha não era igual ao que ele ouvia. E ele está dizendo: irmãos, graças ao Senhor porque vocês estão firmados neste Evangelho que eu trago, neste Evangelho que é verdadeiro, este Evangelho que transforma vidas e que não engana. E ele continua: o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Guarde, meu amado, o que você tem, para que você não seja, como no versículo 2, demovido, retirado, levado pelo vento. Mais ainda, para que você não caia na apostasia, na queda do orgulho, na queda da altivez. Guarde o que você tem, guarde o que você ouve. Salmo 119, verso 11, 9 a 11 diz: guarde no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Guarde essa palavra, que há de maior valor na sua vida, entenda, é a palavra de Deus. Guarde para que você não peque contra o Senhor. E quando você ouvir por aí afora, quando você se deparar com um evangelho diferente desse, que mostra a realidade, que mostra a necessidade de você manter-se firme na palavra do Senhor, que não oferece propostas, que não oferece coisas mirabolantes, coisas enganosas aí, entenda, não é por aí que eu devo ir. Eu quero que Deus fale a verdade, eu quero que Deus me encaminhe naquilo que eu preciso alcançar, naquilo que eu preciso ser. Aí está a vitória, aí está o poder, aí está o sucesso da vida. Sucesso da vida não é você se dar bem aqui. Sucesso da vida não é você conter coisas aqui, você juntar coisas aqui. Sucesso da vida é você ter Deus, é você ter a salvação de Jesus. Isso é o sucesso da vida. O Senhor Jesus Cristo certa vez: que adianta ganhar o mundo inteiro e você perder a sua alma. Hoje em dia as pessoas estão lotando igrejas para ter e perdendo a sua alma. Paulo está dizendo: nós não devemos nos preocupar acerca da vida do Senhor, não. Isso pertence a Deus. Nós não devemos nos preocupar em saber quem é o iníquo. Ele só vai se revelar quando nós sairmos, quando nós formos. Mas enquanto isso,
Olhe para a sua vida. Olhe para o seu coração. Você está na igreja, você está ouvindo uma mensagem para cada dia se tornar mais humilde, mais parecido com Cristo, mais próximo de Deus. Humildade é uma sombra que acompanha Deus. Quando Deus sai, a humildade o acompanha. Quando Deus sai, a humildade o acompanha. Humildade é uma sombra que acompanha Deus. Você deve estar nessa sombra. Você deve ser humilde. Porque se Deus sabe que Ele é a humildade e você fica, é porque você não tem humildade. Você tem orgulho. E todo orgulho, a Bíblia diz, vai ser destruído por Deus. Cure sua cabeça, vamos orar ao Senhor, vamos pedir ao Senhor que quebrante o nosso coração.